Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 13, lição que encerra aí o terceiro trimestre desse ano de 2020, e o tema é: a vigilância conserva pura a igreja. Na nossa leitura bíblica em classe, nós estaremos lendo a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13. Esta é uma parábola bem conhecida nossa, onde saíram 10 virgens e 5 eram prudentes e 5 não prudentes. Durante essa nossa lição, nós estaremos estudando bastante a necessidade da vigilância e esse termo, que diz na nossa revista, na nossa leitura, à meia-noite. Nós estaremos entendendo, à luz da Bíblia, o que significa meia-noite, porque na nossa parábola o noivo, ele se apresenta, ele chega à meia-noite. Então nós vamos entender bem esse conceito aí de meia-noite no sentido espiritual. Temos aqui alguns objetivos na nossa revista, e o primeiro deles é apontar o sentido dessa expressão, meia-noite, entender, revelar que a meia-noite é o início de um novo dia, como também expor que a meia-noite também representa hora das trevas, destacar que a meia-noite marca a vinda do Senhor e ressaltar o clamor da meia-noite como um brado de alerta. Então nós vamos entender todos os sentidos desse termo meia-noite. Ele pode representar coisas muito boas, como para alguns também pode ser coisas negativas, pode ser tempo de escuridão. Então vamos lá para a nossa lição. No tópico primeiro da nossa lição, vai dizer que meia-noite significa que o dia que já passou. Isso vai dizer para a gente que a meia-noite representa o encerramento, fecha-se um ciclo. É como fazer aniversário. Nós fazemos aniversário e porque nós passamos um ano, vencemos mais um ano e aí completamos aniversário, encerramos um ciclo para depois iniciar outro. Então esse termo meia-noite ele vai nos mostrar algo que já aconteceu e aí fechou, encerrou. A meia-noite, no sentido espiritual, será o fim de um ciclo e nesse horário o noivo virá buscar a sua noiva. Isso quer dizer que na parábola das 10 virgens, que nós sabemos que o noivo chegou à meia-noite, isso quer dizer que quando encerrou aquele ciclo de espera do noivo, no momento certo, no momento exato, ele chegou. Vai dizer também que durante o dia nós devemos trabalhar para estarmos prontos para fecharmos bem esse ciclo. Vai nos mostrar que aquelas virgens, durante o dia, elas tiveram tempo para se preparar, para estar com seus azeites prontos, para que à noite estivesse tudo preparado. À noite não era mais o momento de sair para procurar, porque o ciclo, o dia encerrava. Era o momento, então, de estarem vigiando, não mais tendo que sair para comprar. Isso vai nos dar uma ideia de que aquilo que nós temos para fazer, que nós façamos num sentido espiritual durante o dia, para que quando chegar a meia-noite, quando encerrar o ciclo, nós estejamos preparados. É mais ou menos dizer assim que durante todo o ano, nós devemos estar vivendo uma vida de tranquilidade, uma vida de procurando coisas saudáveis, para que quando nós completarmos, nós fazermos aniversário, nós possamos olhar para trás, naquele ciclo que se encerrou, e dizendo que esse ano foi um ano bom mesmo. Isso também nós podemos trazer para quando o ano encerra, não é verdade? Muitas vezes o ano encerra e a gente foca muito no próximo ano, mas nós também devemos olhar para trás e vermos o que nós fizemos durante todo aquele ano que passou, toda a preparação que nós tivemos. Então, num sentido espiritual, nesse tempo aqui, o autor vai nos trazer essa ideia de que encerra-se, mas tem que fechar com chave de ouro. Façamos tudo o que nós tivermos que fazer durante o dia, para que quando fechar, quando encerrar, isto é, quando o noivo vier, nós estarmos preparados.
Tem até uma pergunta aqui para a nossa reflexão. Como tem sido o nosso dia? Temos feito tudo o que precisamos? É uma pergunta aí que eu deixo como reflexão. Você tem feito tudo durante o dia? Você tem aproveitado o seu tempo para buscar a Deus, para ler a palavra, para orar, ou você tem deixado para depois, sempre para depois? Você tem se preparado com óleo, com azeite, ou tem deixado para comprar depois, na hora que disserem o noivo está vindo? Isso é uma pergunta para nos fazer refletir da importância que é nós mantermos a nossa vida sempre e em constante vigilância. Tópico segundo, meia-noite também é o início de um novo dia. Sim, encerra-se um período, mas à meia-noite também inicia-se um novo dia. Esse amanhã, né, que começa, é algo assim, para quem o noivo chamou e quem estava preparado é uma bênção, porque esse novo dia representa a eternidade com Cristo, representa algo maravilhoso nas nossas vidas e nós devemos desejar esse dia, nós devemos pedir para o Senhor mesmo, Senhor, venha mesmo, meu Deus, para que nós possamos amanhecer com o Senhor, isto é, passar uma eternidade com o Senhor. Esse simbolismo aí do sol nascendo é exatamente essa eternidade que nós estaremos juntos com o nosso Deus. Mas também vai dizer que tem esse lado bom da manhã que começa para aqueles que estão em Cristo, né? Como, por exemplo, para aquelas 5 virgens que estavam preparadas, mas também simboliza uma noite que vem, isto é, um tempo difícil para aqueles que ficaram. Porque quando Jesus voltar, quando Jesus arrebatar a sua igreja, para aqueles que subiram com ele, vai ser maravilhoso, vai ser um tempo ensolarado, vai ser dia, porém para aqueles que ficaram vai ser muito difícil, vai ser um período de grande tribulação, um período de grandes dificuldades. Então que nós venhamos buscar esse novo dia, esta manhã, esse tempo novo, um tempo de eternidade com o nosso Senhor, e para isso devemos estar preparados, devemos estar prontos para a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele pode voltar a qualquer momento, como ele pode voltar para mim ou para você a qualquer momento também. Nós não sabemos a hora, nós não temos essa dimensão, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a um ano, nós não sabemos, mas que nós estejamos preparados em todo o tempo, que nós estejamos com o nosso azeite, nosso óleo ali preparado em todo o tempo. Tópico terceiro, meia-noite, a hora das trevas. Sim, também tem esse significado. A natureza sente as trevas, a natureza tem nos revelado que se aproximam os dias. Se nós observarmos a fúria da natureza, se nós observarmos as catástrofes e tudo que vem acontecendo no nosso planeta, nós podemos ver claramente que esse ciclo está encerrando, que está acontecendo sim, que nós estamos muito próximos da meia-noite, no sentido espiritual. E é algo que parece que o mundo, né, todo o universo está indo de mal a pior. Por mais que nós procuremos cuidar do nosso planeta, e nós precisamos sim cuidar do nosso planeta, precisamos cuidar das pessoas e cuidar do nosso planeta num sentido geral, por mais que nós tenhamos essa consciência e desejemos e busquemos isto, nós temos que entender que o planeta está mostrando que está sendo maltratado. E a natureza está claramente mostrando que os fins dos tempos estão se aproximando. Os homens também sentem as trevas. Eu trago para os amados, 2 a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4. Olha esses versículos escritos há tanto tempo e observe como que tem sido os homens eu digo o ser humano de um modo geral nos tempos em que nós estamos vivendo. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, isto é, pouco antes da meia-noite no sentido espiritual, sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos,
profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Esta imagem aqui traduz bem tempos em que nós estamos vivendo, onde pessoas traem assim a troco de nada, onde as pessoas buscam tão forte, né, o poder, a posição, que elas não têm nenhum respeito, não têm amor para com o próximo. E além, né, a natureza, ela sente, a natureza, ela mostra, os homens estão claramente demonstrando esses tempos trabalhosos dos últimos dias, e as nações também estão em trevas. A sede pelo poder e o domínio tem movido as nações. Muitas nações, né, nessa vontade de dominar, a vontade assim de ser as principais, as mais ricas, as mais poderosas, elas são capazes de fazer de tudo. Observe que essa sede pelo poder, ela não começou agora. Isso é algo que vem lá bem distante. Nós podemos pensar até em Lúcifer. A sede pelo poder, a vontade que ele tinha de ter poder, né, de se igualar a Deus, de ser superior a Deus, fez com que ele fosse expulso do paraíso, fez com que ele fosse expulso dos céus, e ele levou junto consigo uma terça parte dos anjos. Quer dizer que essa vontade de ter poder, isso aí é da natureza, né? Até ele, que era um anjo, teve essa vontade. Imagina os seres humanos com essa vontade de ter poder. Isso aí demonstra claramente um fator que vem só aumentando, mostrando que nós estamos nos finais dos tempos. Esses homens, né, que são citados em 2 Timóteo capítulo 3, são vidas, são pessoas que estão vivendo nos dias atuais, e as nações estão desta maneira, e a natureza está sofrendo, e de fato nós temos que clamar para que o noivo venha mesmo, e que o noivo encontre uma igreja preparada, encontre noivas preparadas, né, para que ele venha levar mesmo essas virgens que estavam preparadas, que sejamos nós, a igreja do Senhor, de fato preparados para subir aos céus com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tópico 4. Meia-noite, a vinda do noivo. Mateus capítulo 25, versículo 6, vai dizer que: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhes ao encontro. E essas representações aqui que eu trouxe vai mostrar esse esposo de braços abertos esperando a sua noiva, que é a sua igreja, que somos nós. À meia-noite à meia-noite ouviu-se um clamor. Daqui a um pouquinho nós vamos falar um pouquinho desse ouvir o clamor, desse clamor, se ele já está acontecendo, em que momento, como que é esse clamor, se nós estamos ouvindo, como é que vai ser isso. O fato é que à meia-noite ouviu-se e ele apareceu, e ele então levou aquelas que estavam preparadas. Tópico 5. O clamor da meia-noite é um brado de alerta. O sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. Sim, o clamor são os sinais que estão sendo dados. Todos nós estamos escutando, todos nós estamos vendo, seja pela natureza, seja pelas as questões aí da humanidade, cada dia pior, a falta de amor, o amor de muitos se esfriando, muitos se apostatando da fé. Isto aí é um clamor que nós estamos ouvindo claramente. E o que é essa sonolência no sentido espiritual? Porque ao mesmo tempo que está sendo clamado e nós estamos vendo que Jesus está voltando, por outro lado, muitos estão dormindo, muitos têm um sono profundo. E eu pergunto para vocês, o que é essa sonolência espiritual? A sonolência espiritual é quando a pessoa desiste de esperar.
É quando ela diz assim, não, Jesus não voltou até hoje, os meus avós diziam que Jesus estava voltando, tanto tempo se passou e ele não voltou, e a pessoa deixa de esperar, ela deixa de acreditar, então ela passa a dormir. Ela prefere dormir do que ficar alerta, esperando. E a Bíblia vai nos dizer que nós temos que estar o tempo todo alerta. O próprio Senhor Jesus Cristo vai falar lá em Mateus 26, vigiai e orai, estejam atentos a tudo. Em todo tempo nós devemos estar alertas, que quando nós estamos atentos ao Senhor, né, nós não temos esse sono, essa sonolência exagerada. Nós estamos ali o tempo todinho acordados. Isso é no sentido espiritual. Seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Quais são os meios que Deus põe à nossa disposição? Eu trago aqui a oração. Ela é um recurso que nos mantém vigilantes. Sim, quando Jesus estava lá no Getsêmani, Jesus estava sofrendo, Jesus queria que os seus discípulos estivessem ali orando com ele. E, no entanto, eles estavam dormindo, era um sono terrível. E aquele sono estava simbolizando claramente o que tem acontecido nos dias atuais. As pessoas estão deixando de orar, as pessoas estão muito cansadas para orar. E orar é um treinamento. Orar a gente vai aprendendo e a gente vai aperfeiçoando. E quando a gente pega o gosto pela oração, a gente começa a orar e não para mais. Todos os dias você vai sentir vontade de orar. E o melhor de tudo é que uma coisa chama a outra. Porque quando você começa a orar, então você também começa a desejar ler a palavra, que é o segundo ponto que eu coloco aí. Ler a palavra faz com que a gente conheça mais ao Senhor, faz com que a gente tenha mais vontade de estar vigiando, faz com que a gente entenda que todos esses sinais que estão acontecendo, de fato, é uma aproximação da vinda do Senhor Jesus Cristo. Com a leitura, com a oração, com esta vida diante do Senhor Deus, em santificação, em constante vigilância, nós estaremos mais preparados, nós estaremos buscando durante o dia trabalhar e conquistar o nosso óleo, o nosso azeite, isto é, nos capacitar espiritualmente, né? Pedir para que o Senhor venha nos encher, para que quando estiver à meia-noite estejamos preparados, prontos para subir. À meia-noite não é hora de sair para buscar o óleo. À meia-noite é hora de estar preparado. O Senhor, Ele coloca tempos na nossa vida e nós temos que aprender a administrar o nosso tempo. Tempo de orar, tempo de ler a palavra, tempo de buscar, tempo de adorar, tem tempo de chorar, tem tempo de sorrir, tem tempo de cantar, tem tempo de esperar o nome do Senhor Jesus, tem tempo de esperar que o Senhor Jesus Cristo venha nos buscar. Então, que nós estejamos cientes da necessidade, né, de estarmos alertas. O tempo todo nessa lição nós estamos falando isso. É a necessidade de estar alerta. Não desacredite. Não pense que vai ser daqui a tanto tempo. Pode ser hoje, pode ser amanhã, nós não sabemos. Que nós estejamos vigiando para agora. Amém? Conclusão, então, dessa nossa última aula, que ela sempre termina com esse foco mesmo da volta do Senhor Jesus Cristo, né? Vai dizer que o clamor anunciado na parábola das 10 virgens já tem sido ouvido por todos. Leia depois, mais uma vez, Mateus 25, esta parábola das 10 virgens, e medite em cada ponto ali dela. Esse clamor que é falado ali já está sendo ouvido, já está sendo clamado por muitos. Devemos sair ao encontro do noivo. Sim, esse não é o momento de buscar azeite, esse é o momento de estar indo ao encontro do noivo. Devemos estar preparados para este momento. Temos o dia para comprarmos nosso azeite e a noite para esperar ir atrás do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então eu agradeço mais uma vez
por esta lição, né, por esta revista maravilhosa aí que a CPAD disponibilizou para nós. Nossa próxima revista também está maravilhosa, nós vamos falar sobre Jó e os amigos de Jó. Você sabia que cada amigo de Jó, eles representam uma teologia? Às vezes a gente fala tanto, né, os amigos de Jó, mas a gente não sabe o que eles defendem, a gente não sabe as posições que eles tomam, então nós vamos entender bem aí, entender o que cada um vai dizer. Eu espero vocês na nossa próxima aula, iniciando o novo trimestre, que esse trimestre tenha sido bênção na sua vida, que você tenha aprendido muito. Se desejar, volte aí nas nossas aulas, são aulas que eu estou tentando fazer de uma maneira mais curta, mais dinâmica, para que você possa assistir bastante, assistir ela inteira. Volte então às nossas aulas, assista, participe sempre conosco e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.